Glória a Deus. Mas o Evangelho, né, gente? Uma palavra aqui poderosa de Jesus Cristo que se encontra em Colossenses capítulo 1. Por intermédio de Paulo de Tarso, né? Que nos deixou esses livros escritos. Palavra importante de exortação, que a gente venha se atentar muito, né? Para que a gente não venha perder essa tão grande salvação que Deus tem na nossa vida, né? Que é muito importante. Colossenses 1, a partir do versículo 3 é que eu quero começar aqui. Graças damos a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, porquanto ouvimos da fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos. Por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Sempre eu vou estar falando dessas coisas aqui, como sempre eu falo, né? A palavra da verdade do Evangelho. Foi para isso que Cristo me levantou, né? Para vir aqui a falar essas coisas que o povo está um pouco disperso, né? Pregando qualquer coisa, quando na verdade a nossa salvação está no Evangelho da verdade. A verdade que é o caminho, a verdade e a vida que está em Jesus Cristo. É esse evangelho que tem que ser pregado. Evangelho do Novo Testamento em Jesus Cristo. Eu sei que tem muita gente que vai deixar até de já assistir, de ouvir essas ministrações que Deus tem me usado para falar. Mas, na verdade, é para ficar só quem tem que ficar, não é? É para ficar quem tem que ficar, é para crer quem tem que crer, é para crer quem tem o nome, né, no livro da vida, não é para qualquer um. A palavra não é, né? Não é para qualquer um. Por causa da esperança que vos está reservada nos céus, do qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já vai frutificando, como também entre vós, desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade, a graça de Deus em Jesus Cristo. Como aprendestes de Efratas, nosso amado conservo, para que vós que para vós é o fiel ministro de Cristo, o qual nos declarou também o vosso amor no Espírito. Por essa razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, que é Jesus Cristo, né? Que é o Pai e Jesus Cristo. Então a gente tem que estar sempre crescendo no conhecimento da palavra de Deus, que é a única coisa que não precisa mais nada, né? Que Deus nos deixou para isso, para o conhecimento. Eu já andei falando aqui a respeito do conhecimento, qual é a importância do conhecimento da palavra,
na verdade, do conhecimento em Jesus Cristo, né? Quanto mais a gente conhece Jesus, mais temor a gente vai ter. Porque quando você não conhece alguém, né? Você passa por ela e tanto faz. Mas quando você conhece aquela pessoa, sabe quem ela é, como é um Deus, na verdade, né? A gente vai ter um temor. Esse temor, ele nos ajuda muito a nos livrar dos nossos pecados. É o temor. Quando você tem temor, você, antes de fazer qualquer coisa errada, você vai pensar, você já vai ter no coração, né? Então isso te segura, te freia para que você não vá fazer. Então, sem o temor a Deus, é mais complicado da gente conseguir vencer. Quando a gente não tem muito hábito de ler, né? Então a gente precisa começar orando. Vai orando, vai pedindo a Deus, vai pegando a Bíblia, vai lendo. Claro que no Novo Testamento, né? Novo Testamento, como eu tenho dito aqui da palavra, né? Corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência, longanimidade com gozo, dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, ou nos céus com Jesus, né? Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Eita glória! Tudo em Jesus, tudo para Jesus. Toda palavra do Novo Testamento, né, fala muito das coisas de Jesus. Aliás, só fala das coisas de Jesus. Uma coisinha ou outra, como eu tenho falado aqui, é usado de âncora para falar das coisas de Jesus Cristo. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Quem foi? Jesus. Onde a gente estava nas trevas. Porque o Antigo Testamento não pode salvar. A única coisa que pode salvar, que pode dar vida, é o sangue do Cordeiro. Isso que eu tenho falado muito aqui, vou continuar falando, para alcançando muitas almas para Cristo, né? Porque foi essa obra que ele me confiou. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem de Deus, invisível, o primogênito de toda a criação. Primogênito. Ele foi o primeiro, né? Tudo por ele, tudo para ele. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações. Dominações. Quando fala dominações, não é só aqui na terra, dominação, quero dizer, presidente, governadores, né? Não são esses que ele está falando aqui. Dominações são os, né, celestiais. Domínio, poder, sejam principados, sejam potestades, tudo foi feito, tudo foi criado por ele e para ele. Tá vendo? Até as potestades, principados, tudo feito por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Ele é a cabeça do corpo da igreja. É o princípio
e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Toda a plenitude nele habitasse. É muito forte, né, isso. É bom a gente lendo isso, a gente colocando isso no coração, para a gente ir tendo um temor, como eu falei, né? Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu. Olha o poder de Jesus Cristo, né? Quando ele estava aqui na terra, né? Ele sofreu tudo isso, ele veio padecer, mas ele estava sendo colocado por cima de tudo, de todo o principado, de toda a potestade, de tudo. A vós também, que noutro tempo erais estranhos e inimigos no entendimento. Inimigos no entendimento. Pelas vossas obras más. Agora, contudo, vos reconciliou. Reconciliou quem? Quem anda com Jesus, claro. Né? Quem não está em cima do muro, pregando outras coisas que não têm a ver com Cristo, que é a salvação. Como diz, todas as vezes eu quero falar disso daqui. Quão bons são os pés de quem anuncia as boas novas de Cristo. Não é à toa que Deus escreveu isso na palavra. A vós também, que noutro tempo erais estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras más. Agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis. Levou, né? Levou com ele todos os nossos pecados. Mas agora também depende de nós para que a gente ande nos caminhos dele. É pela fé. Pela fé. Não mais pelas obras, aliás, nunca pelas obras, né? Quando diz obras, obras do passado, digo também das obras do Antigo Testamento. Se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do Evangelho, que tendes ouvidos, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo dos céus, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Regozijo-me agora no que padeço por vós em minha carne. Cumpro o resto da aflição de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja, da qual eu estou feito ministro segundo a dispensação de Deus que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus. Padeceu demais, né? Padeceu demais. Ele que seguia, né? Ele que perseguia, na verdade, a igreja. Então ele padeceu muito. Ele pagou um preço bem alto, né? Por isso. Mas foi muito importante, Paulo, por causa do evangelho. Por ele foi
espalhado essa palavra de Deus, né, em muitos lugares, e graças a ele também hoje estamos aqui, né? O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos. Olha a importância disso. O mistério que estava oculto em Cristo Jesus, não antes, né? Não nos séculos passados. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos, e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos. Santos são quem? Anda com Jesus, fala de Jesus, né? Os verdadeiros adoradores, os adoradores em espírito e em verdade. Não adoradores do Antigo Testamento, mas do Novo, aos quais Deus quis fazer conhecer quais as riquezas da glória desde o mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. É Cristo Jesus, não tem outro nome, não tem outro nome. É Cristo Jesus e o Pai que enviou. É Cristo que vai nos levar para a verdadeira porta. Como ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O caminho, a verdade e a vida. Essas 3 palavrinhas aí expressam tudo que está na Bíblia. Caminho, a verdade e a vida. Não tem outro nome. Eu queria que vocês entendessem bem isso que eu estou falando. Cristo Jesus. É só esse nome. É isso que a gente tem que pregar, é isso que a gente tem que falar, é isso que a gente tem que adorar. Essa é a porta, é a única. Não adianta ficar pregando outras coisas, não adianta inventar outras coisas, não adianta ficar pregando da boca sem ser da palavra de Deus. A quem anunciamos, admoestando a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo. Todo homem perfeito em Jesus Cristo. Paulo falou todo o tempo que ele começou o ministério dele, foi essa pregação que ele fazia. Todo o tempo. Toda a palavra dele é Jesus Cristo. Toda a palavra dos apóstolos é Jesus Cristo. Não se pregava outra coisa. A palavra que se pregava era o que era novo. E para isto também trabalho, combatendo segundo a eficácia que opera em mim poderosamente, porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós, e pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não viram o meu rosto em carne, que somos nós, né? Está falando aqui quanto ele padeceu. Só ele sabe, né? Só ele e Deus, né? Mas a gente conhece a palavra, dá para ter uma boa, né, ideia de como ele padeceu. Para que os seus corações sejam consolados, e estejam unidos em amor e enriquecidos da plenitude da inteligência, para conhecimento do mistério de Deus em Cristo Jesus. Gente, eu queria que vocês entendessem bem isso que eu estou falando aqui, não que eu escrevi, né?
que veio de Deus por intermédio de Paulo. Para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor e enriquecidos na plenitude da inteligência para conhecimento do ministério ou do mistério de Deus em Jesus Cristo. Conhecimento do mistério de Deus em Jesus Cristo. Precisamos muito desse conhecimento para temor para tudo, né? Na verdade, para tudo. Para temor, para amor, para sabedoria, inteligência, plenitude. Em quem estão escondidas todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Nossa. Os tesouros da sabedoria e da ciência. Tudo escondido nisso. A plenitude do conhecimento de Jesus Cristo tem tudo isso daqui que a gente precisa. Quanto mais a gente conhecer, né, como ele está falando aqui, muito mais fácil fica da gente conseguir essa tão grande sonhadora vida com Deus. Como eu tenho falado, nós estávamos, para entender melhor, num corredor da morte. Por Deus, nós já estaríamos condenados. Mas aí veio Jesus Cristo. A gente lê a palavra, a gente vai ver essas coisas aqui. E se compadeceu da gente, né? E pediu misericórdia para essa última esperança. E aí ele veio resgatar, como diz a palavra, ele veio resgatar o que se havia perdido. Estávamos perdidos, já não tínhamos mais chance nenhuma se Cristo Jesus não se compadecesse e viesse. E essas coisas eu queria muito que o povo entendesse. E digo isso para que ninguém vos engane com palavras persuasivas, porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e firmeza da fé em Jesus Cristo. Infelizmente foram se perdendo essas coisas pelo caminho e o povo hoje está muito em cima do muro por falta de sabedoria. A própria palavra fala que muitos perecerão por falta de sabedoria, de conhecimento. Não a sabedoria do homem, do mundo, mas a sabedoria que vem dos céus, que é na palavra de Deus. Como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e edificados nele e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, crescendo em ação de graça, tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e de vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo o rudimento do mundo, e não segundo Cristo. Não segundo Cristo. Ensinando coisas que não têm mais nada a ver com Cristo. E isso tem muito dentro da igreja evangélica. Muito. O povo indo lá pregar lá atrás, lá. Né? Não seguindo os rudimentos, né?
do Evangelho de Cristo. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude e divindade. E estáis perfeito nele, e é a cabeça de todo principado e potestade, no qual também estáis circuncidado com a circuncisão não feita por mãos no despojo do corpo da carne, a circuncisão de Cristo. Antigamente a circuncisão, como eu já disse, né, era cortar uma pelinha lá, né, do pipi, ela cortar aquela pelinha lá. Isso é que era circuncisão. Pode isso? Isso salva? Não. Claro que não. Isso era circuncisão. Mas hoje a circuncisão está em Cristo Jesus. Na plenitude, na entrega dele na cruz. E pela vida dele que foi feita a circuncisão hoje. Então, como é que se fazia com as mulheres, se não tinha como fazer isso? Mas a circuncisão de Cristo é completa. Não só para homens, mas também para mulheres. Para Deus não existe acepção de pessoas. Para Jesus não existe acepção de pessoas. Sepultados com ele no batismo. Nele também ressuscitados pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. E quando vós estáis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, que hoje é por Cristo Jesus, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas ou todos os pecados, havendo riscado a célula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-o na cruz. Né? Foi aquilo que eu falei agora mesmo, né? Havendo riscado a cédula que era contra nós, quer dizer, estávamos todos mortos espiritualmente falando. Se Jesus não se compadece, se Jesus não vem, porque ele é santo, se entrega na cruz por nós e paga pelos nossos pecados, jamais conseguiríamos sair daqui. Por quê? Porque não existe nenhum santo sem ser Jesus. Todos nós somos culpados. Não existe santo. A gente pode se esforçar o quanto quiser para ser santo. Mas nunca que a gente vai conseguir ser santo como Jesus foi santo. Porque ele foi tão santo em tudo que ele ressuscitou ao terceiro dia. Não existiu ninguém que conseguiu fazer isso, ressuscitar dentre os mortos pela sua própria santidade, pela força do teu próprio braço, não. Foi Jesus Cristo. E despojando os principados e potestade, o expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo, com o poder do sangue do Cordeiro, da cruz do Calvário. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa de dias, das festas, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Hoje em dia não adianta você deixar de comer carne porque é Semana Santa. Não existe isso. Paulo está falando aqui agora. Né, do comer, do beber, nada disso. Você pode comer o que você quiser, que você não vai ser condenado.
porque o sangue do Cordeiro, né, já nos salvou, já nos livrou. Andamos agora pela fé, nada pode nos abalar, nem potestade, nem anjo, nem o comer, nem o deitar, nem o levantar, nada, a não ser que a gente queira. Se a gente não andar nos caminhos de Deus, né? Se a gente não nos transformar, se a gente não andar, se a gente não for batizados. Então agora a gente faz, cada um faz a parte, quer dizer, cada um prova a fé como pode. Agora é pela fé. Então, quer ser salvo? Vai para a igreja, se batiza. Se batiza nas águas para receber o Espírito de Deus. Confessa que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador, que Ele veio em carne, ressuscitou ao terceiro dia. Precisa confessar. Eu já vi muita gente sendo batizada e ali na hora o pastor, acho que, não sei o que acontece, que acaba se esquecendo, né? E a pessoa acaba não confessando que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, que ressuscitou o terceiro dia. Precisamos confessar. Isso não precisa ser só lá na hora do batismo. A gente pode confessar para um grupo de 2, 3 pessoas, 4, quanto mais, melhor. Mas precisa confessar, né? Para a gente ser salvo, a gente precisa ser batizado nas águas, no Espírito, confessar. Ninguém vos domine a seu bel prazer, com pretexto da humildade e culto dos anjos, metendo-se em coisas que não viu, estando de balde inchado na sua carnal compreensão. Tem gente que prega as coisas sem nunca ter visto, né? Não sabe. Ouviu falar, alguém falou. Precisa tomar bastante cuidado com essas coisas, né? Por isso que é bom ler, porque se alguém vier com essas ladainhas, a gente sabe, a gente já aprendeu, a gente já está aqui firme na palavra. Ninguém pode, né, nos enganar. E não ligado à cabeça, do qual todo o corpo, provido de organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus, né? Tudo que está ligado aqui, ó, leia na palavra. E não ligado à cabeça, do qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. Cada pessoa que vai se ajuntando no Evangelho, né, do poder de Jesus Cristo. Se, pois, estáis mortos em Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregam ainda as ordenanças, como se vivesseis no mundo? Tais como não toqueis, não proveis, não manuseeis. Quer dizer, entra naquela parte que eu falei, né? Não existe mais isso. Jesus Cristo é o poder. Não tem nada que você coma, não tem nada. Pode ser como for. Né? Não tem esse negócio. Acabou. Nós somos salvos pela fé. As quais coisas todas perecem pelo uso segundo os preceitos e doutrina dos homens. Isso é tudo doutrina de homem. Nada vem de Deus. As quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria. Tem aparência de sabedoria, né? Em vocação voluntária e humildade e em disciplina do corpo. Mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima. Ai, ai. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus.
Muitas vezes a gente está tão preocupado com tanta coisa aqui, né? Mas Deus fala aqui na palavra hoje que a gente não precisa fazer isso, né? Se preocupar com as coisas que são daqui da carne, que são daqui do trabalho, que são daqui, mas as coisas que são de cima. Que são de cima, conhecimento da palavra de Deus. Falar do amor de Deus, quem tem o dom de pregar, de falar. Nem sempre a gente tem um dom de pregar, mas às vezes a gente tem um dom de falar. Eu sou péssimo em falar, né? Sou péssimo. Mas Deus me usa aqui como Ele quer, né? Porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vos manifestarei com ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. Mortificai, pois, né, os nossos membros que estão sobre a terra. A prostituição, sempre Paulo fala prostituição primeiro, porque é o mais importante. Né? Porque a própria palavra diz, quando a gente se prostitui, a gente se prostitui com o nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo. E esse é o pior. Se o Espírito está fazendo morada e a gente se prostitui, a gente perde na hora, né? Na hora. Não tem outro jeito. Perde, né, a nossa vida com Deus. Depois, para a gente conseguir recuperar, precisa chorar muito na presença de Deus. Para Ele nos perdoar e a gente mudar, né, de qualquer jeito. Né? A porta é estreita. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado. Comer demais é pecado, sim. Comer demais é pecado. Apetite desordenado. A vil concupiscência, a avareza e a idolatria. Se satisfazer com o pouco que Deus nos dá. Como falou aqui agora mesmo, né? Para a gente não se preocupar com as coisas daqui, mas sim com as que estão lá em cima. Ajuntai tesouros no céu, onde a ferrugem e a traça não consome. Onde o ladrão não mina. Pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes quando vivis nelas. Mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. A gente precisa se esforçar muito. Tudo isso a gente precisa se livrar. Essas cascas grossas precisamos ir deixando. Essas manias do antigo homem, né? Quer dizer, do diabo. Não mintais uns para com os outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos vestistes do novo. Quer dizer, a gente deixou aquele corpo, aquele espírito maligno, que é assim, por quem a gente se deixar dominar é que a gente é vencido.
Se a gente é vencido pelas coisas da carne, que são os males da carne, a gente é vencido pelo diabo. Mas a gente se livra desse, né? E se reveste do novo, que é o Espírito de Deus, então a gente é vencido por Deus. Mas quem domina isso somos nós mesmos. O livre-arbítrio é a fé. Não mintais uns para aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, seguindo a imagem dele que os criou. Seguindo o conhecimento. Do velho, a gente não precisa nem ter conhecimento. Se a gente não estiver no novo, ele domina. Por isso que também a porta é estreita, porque a gente precisa se esforçar no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, no conhecimento da glória de Deus. E vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que os criou, onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão e longanimidade, suportando-vos uns aos outros. Isso daqui é complicado, né? Suportando-vos uns aos outros, perdoando-vos uns aos outros. Sem perdão é impossível agradar a Deus. A gente pode até na hora ficar um pouco chateado, um pouco bravo, mas a gente precisa perdoar. E como eu já tenho dito aqui, a gente consegue perdoar mais fácil se a gente tem o temor e se a gente ora também, para que Deus tenha misericórdia daquela pessoa. Como eu tenho dito aqui, né? É mais fácil da gente perdoar. Muita gente, né, que passou pela minha vida, que não foi muito bom, né? Mas, graças a Deus, eu tenho conseguido, através da oração. Começa a orar, né? E Deus vai abençoando. Suportando-vos uns aos outros, e perdoando-vos uns aos outros. Se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Porque se a gente não perdoar, também Cristo não perdoa. Né? Até como tem dito aqui, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Até que no Pai Nosso tem. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos. Quer dizer que se a gente não perdoa também, é claro, Deus não vai perdoar. Se você não tiver misericórdia, se não tiver o amor de Cristo, se não tiver o perdão, né, não tem o nome escrito no livro da vida, como a gente tem visto por aí, né? E sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é vínculo da perfeição. O amor que é a caridade, né? Que é o vínculo da perfeição. E a paz em Deus, para o qual também fosse chamados em um corpo, domine em vossos corações, e sede agradecidos.
Sejam agradecidos. É por isso que a gente deve orar também. Também. Né? O mais importante da oração é o agradecimento a Deus por tudo. A palavra de Cristo habita em vós abundantemente. A palavra de Deus habita em vós abundantemente. O que ele quer dizer com isso? Que a gente tem que ter a palavra. Tem que orar, tem que ler, tem que pedir entendimento para Deus. Em toda a sabedoria, ensinando-vos, admoestando-os uns aos outros. Tudo isso que eu estou fazendo aqui é por causa da palavra, que a gente vai aprendendo e mesmo sem saber, a gente se vira. Deus dá um jeito. Deus, quando a gente quer, Deus dá um jeito. Eu nunca imaginei falar em cima de um altar. E muito menos quando a igreja estava lotada. Não, mas hoje eu consigo. Mas quando a primeira vez que eu peguei o microfone tinha umas 12 pessoas por aí, é assim que Deus fez comigo. Eu tremia e não conseguia falar direito. Até hoje eu não consigo, né? Mas já melhorou muito. Né? Deus tem me usado grandemente para passar essas palavras aqui, né? Admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quanto fizerdes por palavra ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus e Pai. Glória a Deus. É muito linda, né, essas palavras que Paulo nos deixou aqui, né? Que nosso Deus usou para que a gente venha ter esse conhecimento da glória de Deus, para que a gente venha ter o temor, né? Sempre é bom a gente estar ouvindo essas coisas. Às vezes eu estou assim um pouco abalado, porque a gente é carne, né? Então eu começo a ouvir as minhas próprias pregações e isso acalma muito, satisfaz muito o meu desejo de conhecer a Deus. Às vezes a gente falando aqui, a gente passa um tempinho, a gente esquece e a gente vai lá, começa a ouvir de novo ou lê a palavra e vai fazendo assim, tendo conhecimento do poder de Deus. É assim que eu estou fazendo, né? Ouço eu mesmo as pregações que Deus me usa aqui para falar, e muitas vezes, é claro, Ele fala na minha boca aqui também, né? Porque se for depender de mim, só Deus na causa. É assim que a gente consegue, né? Esse amor, né? Esse amor para com Deus. E eu peço aos irmãos para que, se puder, compartilhar para ajudar a fazer a obra, porque como diz a fé sem as obras é morta, né? Então, a gente fazendo as obras através de outras obras, também a gente está fazendo a obra, né? Provando a nossa fé para com Deus. E assim eu vou deixando aqui, em nome de Jesus.